Olá, meu nome é Marcos e esse é o canal Eletrônica na Prática. O assunto abordado hoje são multímetros e medida de transistor com multímetro digital. Esse aqui é um multímetro digital, marca Icari, e é um transistor que tem bastante funções, mas poderia ser um outro multímetro menor, que futuramente aqui a gente pode, nos próximos vídeos, gravar um vídeo falando sobre multímetro menor. Mas basicamente a escala é a mesma, estamos na escala de diodo. Se eu encostar as duas ponteiras aqui, ele vai apresentar uma baixíssima resistência lá, que está marcando 2 ohms. Algum mau contato aí na ponteira, já que tem muita precisão, ele pode dar uma pequena diferença de leitura. Vamos lá. Então aqui eu tenho dois transistores, esse é um 2SC5200 e esse aqui é um 2SA1943, transistores de potência muito usado em potência analógica. Esse é um transistor NPN, o 2SC, e o 2SA um transistor PNP. Aqui eu tenho um diodo e lá no fundo eu tenho um transistor metálico. Esse é um MJ15004. Vamos começar aqui pelo diodo, que eu tenho aqui nas minhas ponteiras, ponteira positiva e a ponteira negativa do multímetro, sendo que o polo positivo da bateria do multímetro está ligado na ponteira positiva do multímetro digital. Existe uma curiosidade que a gente falar em outra aula sobre o multímetro analógico, que o positivo da pilha do multímetro está ligado na ponteira negativa do multímetro. Isso aí causa algumas dúvidas com relação quando o técnico não está ciente dessa característica. Então aqui o sentido direto é do positivo para o negativo. Vamos pegar esse diodo, uma condução no sentido direto do positivo para o negativo, ele vai lá dar uma resistência entre 500 e 600 ohms, pode passar um pouco até, pode chegar em alguns componentes até 750. Esse é um diodo de uso geral, um diodo de potência. Um diodo rápido, por exemplo, de fonte chaveada, ele tem uma impedância bem menor, na escala na casa aí dos 200 a 300 ohms no sentido direto. Sentido inverso, aqui o sentido direto é do anodo para o catodo. E esse anelzinho aqui, presente em todos os diodos, sempre estará indicando o anodo. Alguns dizem ânodo ou cátodo. E existem divergências aí na forma de pronunciar. Eu sempre pronunciei a vida toda e vou continuar pronunciando anodo e catodo, ok? Então aqui recapitulando, o anelzinho indica o catodo e o anodo fica na outra ponta, sendo que o sentido direto de condução de tensão corrente é do anodo para o catodo, positivo para o negativo. E para o outro lado, não pode ter nenhuma impedância, nenhuma resistência. Ok? Vamos então aqui para a medida do 2SC 5200.
que vai apresentar uma resistência no sentido direto do positivo para o negativo entre base e coletor e base e emissor. Então estou aqui com o transistor nessa sequência. Primeiro pino aqui, pino 1 é base, pino 2 é coletor e pino 3 emissor. Isso aqui em transistor de potência é padrão essa sequência. Então eu coloco aqui o meu multímetro, ponteira positiva na base e a ponteira negativa no coletor. Eu tenho uma baixa impedância de em torno de 593 ohms. Isso aí varia de modelo para modelo de transistor, mas sempre na faixa dos 500 pode chegar até 750, 800, depende muito da estrutura interna do transistor. E da base para o emissor também uma baixa impedância, uma baixa resistência. Sempre tem uma leve diferença de medida entre base e coletor, base e emissor. Esse é o sentido direto de corrente. Vamos inverter, passar para o sentido indireto. A minha ponteira negativa na base, ponteira positiva no coletor, eu não tenho nenhuma medida. A minha ponteira negativa na base e a ponteira positiva no coletor, nenhuma medida. Também entre coletor e emissor, tanto no sentido direto quanto no inverso, não pode haver nenhuma medida de resistência. Esse transistor considerado bom, né? No caso, esse é um transistor novo. Tivesse avariado, poderia ter um curto, geralmente, tanto faz, mas poderia ter um curto aqui entre coletor e emissor, por exemplo, que é muito comum em transistor. Ele apresentaria essa medida, aproximadamente isso, ou algum número diferente daquela faixa de resistência de operação do transistor. Esse curto poderia estar entre todos os terminais em curto, como base coletor, base emissor, ou somente coletor e emissor. Isso varia muito conforme a varia do transistor. Aqui eu tenho um 2SA1943, que é o par complementar desse transistor 2SC5200, que no sentido direto entre base e coletor eu tenho uma medida, e base e emissor eu tenho outra medida, seguindo as mesmas propriedades anteriores do transistor.